Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade na pregação do Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, tá certo? Vencendo nos dias maus. Vamos lá? Deixa eu botar assim. Assim, tá ótimo. Beleza, vamos lá. O pastor que for na sua casa orar pela sua família, se você não ressuscitar isso, não há o que fazer. Não há o que fazer. Estou falando para você de mim, todas as lutas que eu tenho na minha vida, todas as minhas fragilidades, e isso orando e lendo a Bíblia. Na verdade, um dos maiores comentários que eu tenho com Deus quando eu oro é esse: Deus, se eu estou do jeito que eu estou, orando todo dia, lendo tua palavra, você não orasse. Que parece que quanto mais você ora e lê a palavra, mais indignado você fica com você mesmo. É igual quando você não faz exercício nenhum. Você não vai à academia, não faz nada, não corre numa esteira, nada. Aí você olha no espelho e fala assim: estou até bem. Tem uns pneus aqui, eu estou bem. Aí você cisma de um dia na academia. Quem já foi um dia só na academia e não voltou nunca mais? Levanta a mão, deixa eu ver. E pior, você continua pagando. Aí você vai lá, aí tem aquela pessoa que faz avaliação, te leva lá para dentro, toma o seu dinheiro e faz um dia de ginástica. Você dorme, ai menina, comecei um novo projeto de vida, dorme. Como é que você levanta no outro dia? Ah, meu Deus do céu, sangue de Jesus, Satanás me atropelou. Ai meu Deus, eu estou morrendo. Me dá 5 Dorflex batido no liquidificador. Sabe o que você descobre? Você não estava bem em nada. É a mesma coisa das disciplinas espirituais. Você não ora, não lê a Bíblia, não jejua. Quando começa, você fala: eu tô podre. Aí vocês vejam que ele está comparando, né? A academia com uma vida de você buscar Deus, de você buscar Deus no espírito, né? Só que no espírito aquele tudo físico. Por quê? Porque você tem que ler a Bíblia, né? Orar e jejuar, né? Você vê que ele falou aí de jejum, né? E aí ele fala que ele fica indignado com ele mesmo, como a gente viu no vídeo anterior sobre Gálatas 5. Aí aqui, amados, ele está falando de jejum, tá? Vocês vejam que é tudo o contrário do que está na Escritura, tá? Tudo o contrário do que está na Escritura. O que é o jejum? O que é o verdadeiro jejum? Isso eles não vão falar. E vocês não vão falar o que é o verdadeiro jejum. Eu já li esse capítulo em vários vídeos, mas eu faço questão de ler de novo. Vamos lá. Grite alto, não se contenha. Levante-se a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles, ou seja, de que Yahweh se aproxime deles. Aí aqui, olha a pergunta, olha o que o profeta Isaías vai falar aqui, da parte de Yahweh. Veja, por que jejuamos? Dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Veja bem, seu jejum termina em discussão e rixa, e em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Aí ele vai perguntar ele vai falar aqui, olha a pergunta que o pai está fazendo através do profeta Isaías, né? Que Arruxo também falava, era Arruxo que estava falando pelo pai, tá? Veja bem, olha aqui, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sob pano de sacos e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitava o Senhor? Agora olha o jejum que ele quer. Veja bem. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça,
desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Veja aqui o que é o jejum que o Pai quer. Não é partilhar sua comida com o faminto? Vocês vejam bem, reparem que o jejum que ele quer não é você ficar sem comer para ser espiritual, como o sistema ensina, mas o jejum que ele quer é que você reparta a sua comida com o que não tem. Não é que você fique sem comer e dê para quem não tem, mas é que você reparta o que você tem para comer com aquele que não tem o que comer. Vocês vejam bem, reparem bem. E isso aqui tanto é no físico quanto no espírito. Porque no físico nós seremos cobrados, como está em Mateus 25. Tive fome, tu me deste de comer. Tive sede, tu me deste de beber. Estive nu e tu me vestiste. Estive doente, estive preso, foste me visitar. E então o justo dirá ao Senhor: mas quando nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, doente, nós fizemos isso? Em verdade vos digo que quando vocês fizessem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Não é esse jejum que a Ruth vai cobrar naquele dia? Naquele grande dia? Não é jejum de você ficar sem comer para ser espiritual. Mas é o jejum de você partilhar comida com quem não tem. Então vocês vejam bem. Vejam. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? E não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. E se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Veja, você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos. Ou seja, beneficiar os famintos é você repartir a comida, tanto o pão que é Yahushua, você repartir no espírito, para aqueles que estão no físico, para ir para o espírito, quanto você também repartir o que você tem no físico com quem não tem. Vocês reparem bem. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que eu bem quiser em meu santo dia, se você chamar a delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, se fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. Desculpa, amados, os cachorros dos vizinhos, tá? Eles têm, parece que 4 cachorros no andar de cima. E, infelizmente, eles não dão atenção para os bichos. Chega tarde em casa no passeio com os bichos ficam assim, sabe? Em depressão, chorando desse jeito. Esses bichos estão em depressão. Fico com pena desses cachorros. Eu tenho pena. Porque eles não estão vivendo, estão vegetando, né? É uma pena, né, amados? Então, veja bem, amados, olha aqui, Mateus 25, para vocês verem que Yahushua vai cobrar esse jejum, olha. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á no seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante deles, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aqui, ó.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Vocês reparam que os líderes, eles falam esse versículo para a pessoa que estão no templo físico, praticando atos religiosos, mas eles não falam que está abaixo. Porque não interessa as pessoas saberem o que está abaixo. O que interessa as pessoas serem enganadas para continuar no engano da religião. Veja, aí ele dirá, o rei, que é Yahusha: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança do reino que lhes foi preparada desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum de meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então estes responderão: estes são quem? Os religiosos que praticavam atos religiosos, que davam dízimos e ofertas no templo físico para a obra de Deus, e sendo que a obra de Arro é a gente crer no Filho. A obra de Arro é esta, que crer naquele que o Pai enviou. É crer em Yahusha, esta obra, como está escrito. Então vocês vejam bem, né? Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupa, ou enfermo ou preso, não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, que vocês deixaram de fazer algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Que vocês deixaram de fazer o quê? O jejum, que é ajudar o próximo, e não esse jejum físico. Mas é o jejum de ajudar o próximo, não o jejum físico para você ser espiritual. É diferente. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí aqui nós vimos também, amados, veja, outra coisa que eu quero ler aqui com vocês é o seguinte: os discípulos do João, de João jejuam, e os seus não. Bíblia, veja bem, que os discípulos de Yahusha não jejuavam. E Yahusha jejuou, Marcos 2,18. Marcos 2,18, né? Marcos 2. Nossa, tá tão lenta a internet. 2. Vamos lá. Tá travando aqui os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Veja, algumas pessoas vieram a Yahusha e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Vocês vejam que os discípulos de Yahusha não jejuavam. E Yahusha, ele jejuou aqueles 40 dias, não para cumprir atos religiosos, mas ele jejuou para cumprir a lei, para nos dar liberdade nele. E ele também jejuou para o benefício do corpo, não é para cumprir atos religiosos. Então vocês vejam bem. Aí aqui Yahusha respondeu: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Enquanto ele está com eles. Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Qual foram esses dias? Os dias que Yahusha esteve morto, os 3 dias. Depois disso, os discípulos não jejuavam mais. Por quê? Porque Yahusha ressuscitou. Então vocês vejam que esse jejum que o Lucinho está falando aqui é um jejum que Yahusha não praticava como atos religiosos. E Yahusha praticou o jejum, primeiro, para nos dar a liberdade da gente não praticar atos religiosos, e segundo, para o benefício do corpo. É isso que é o jejum. Nós devemos jejuar sim, mas para o benefício do nosso corpo, e não para atos religiosos.
Então vocês vejam bem. Tu é podre. Eu preciso mudar só tudo. Só tudo, o resto vai ficar igual. Comece a orar. Você vai ver uma robustez. Comece a ler sua Bíblia. E uma coisa triste: a maioria das igrejas do Brasil são sustentadas em oração, adivinha por quem? Pelas mulheres. É ciclo de oração feminina espalhado nesse país inteiro. São sustentadas em oração, no espírito, no entendimento. E não no lugar físico, orando todo mundo junto. Tá certo? Então vocês estão vendo que ele está botando uma maneira aqui da pessoa entender que a pessoa tem que buscar Deus num templo físico e orar em ciclo de oração, entendeu? Fazer esses atos religiosos. Ele está levando a mensagem toda para atos religiosos. E sendo que no Pai nós temos que buscar Ele em espírito e em verdade. Porque ele procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, e não no físico, no templo físico. Então vocês vejam bem. É igual. Comece a orar. Você vai ver uma robustez. Comece a ler sua Bíblia. E uma coisa triste: a maioria das igrejas do Brasil são sustentadas em oração, adivinha por quem? Pelas mulheres. É ciclo de oração feminina espalhado nesse país inteiro. E os homens gostam muito, sabe de quê? Tocar e pregar. Lagoinha é diferente. Aqui mais de 40% dos pastores da nossa igreja são mulheres. Mas nesse Brasil vem aí, ou maiada quer tocar, ou maiada quer pregar. Mas quem está segurando a peteca dentro de casa? Vai todo mundo dormir. Quem vai orar? A vovó, a mamãe. E os homens? Brasileirão. FIFA. Jogando. Homem, pelo amor que você tem a Deus, vamos orar. Vamos ler nossa Bíblia. Vamos desligar a televisão e falar assim: vamos todo mundo ali que nós vamos orar. Ai pai, logo agora. Cala a boca. Vocês vejam que é tudo ato físico que ele está levando a mensagem, né? Todo ato físico. E sendo que a gente leu que nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros. É diferente. Entende? Então vocês estão vendo aonde está levando a mensagem. É tudo atos físicos religiosos. Nós temos que ser homem para alguma coisa. Você está pagando as contas e não manda nada. Sabe o que eu já falei com a minha família? Eles estão sentados ali. Eu não vou ficar orando e lendo a Bíblia sozinho aqui nessa casa, não. Vocês tratam de vir aqui, porque lá a gente tem um quarto de oração. Vocês tratam de vir aqui para esse quarto de oração. Senão fica eu sozinho gemendo aqui. Vocês vejam bem, tem um quarto físico de oração, sendo que o quarto que a Ruxa falou para a gente entrar é no entendimento. Vocês vejam que está totalmente contrário do que está na Escritura. Por quê? Porque esse aqui também não conhece o que é andar no Espírito. Choro, gemo, oro. Não. Sabe o que é isso? Julgo desigual. Aí vocês estão vendo, veja bem, ele falou, né, dos pastores, não sei o que na igreja da Lagoinha tem 40% das pastoras são mulheres, né? E sendo que o próprio Arruxa disse: não chameis ninguém de guias. O que é pastor? Pastor é guia. Veja. Faço questão. Olha o que a Arruxa falou aqui em Mateus 23. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Para vocês entenderem, para a pessoa ver como é que são as coisas. Olha só. Filme de Mateus 23. Vou botar tudo não, tá, amados? Olha, o que falaria Jesus para alguns líderes do cristianismo, veja. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei. Veja, aqui ó,
Aqui está mostrando aqui os versículos. Isso aqui está todo o capítulo de Mateus 23. E aí, quando a pessoa vê isso aqui, a pessoa desperta. Porque veja bem, ele está falando para o povo. Aqui ele está falando para o povo, veja bem. E os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Aí vocês reparam, não vou colocar tudo não, tá, amados? Mas depois eu vou colocar esse vídeo no link da descrição, tá? Vocês reparam bem que aqui ele está falando para o povo. Mas ele está falando para o povo só para os líderes religiosos. Mas agora ele vai se direcionar e vai falar diretamente com os líderes. Veja bem. Ele disse, gostam de ser chamados de rabis, de mestre. Aí agora ele vai se direcionar e vai falar para os líderes. Veja bem. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, eu vou deixar esse link na descrição para vocês verem que esse capítulo aqui é todo direcionado aos líderes religiosos. Aí, a gente vai ver aqui o seguinte, amados. Sinônimos de pastor. Ministro, garanhão, rufião, reprodutor, cura, paródio, pegureiro, sacerdote, zagal. Reverendo, padre, sacerdote, clérigo, pastor, ministro, respeitável, venerável. Aí vamos ver aqui guia. Mestre, mentor, conselheiro, professor, preceptor, educador, instrutor, iniciador, inspirador, chefe. Veja, guia, chefe. Comandante, dirigente, raio, paredo, mistagogo. Porque quando ele fala ninguém chama de chefe, não é o chefe do trabalho, é líder religioso que ele está falando. Tá? Autorização, permissão, então veja bem. Ó. Vamos ver aqui o chefe. Comandante, líder. Ó. Cabeça, capitão, maioral, mandante, mestre, principal, procério, patriarca. Então, vocês vejam bem que são todos sinônimos. Tá? Docente, educador, instrutor, professor, doutrinador, cateclário, preceptor, pedagogo, monitor, leitor. Então, vocês vejam bem, né? Que o mestre que a Rússia está falando, né? E o mestre que ele está falando aqui é o quê? São os mestres, né? Religiosos. São líderes religiosos. Então, eu vou botar esse link aqui na descrição, que é todo o capítulo de Mateus 23, tá certo, amados? Então,
Vamos aqui continuar aqui o que ele está falando, porque aí vocês vejam que ele aqui está falando sobre a pessoa ser pastor, e sendo que a Ruxa falou bem claro, que não deveriam chamar ninguém de pastor, de pai. Pai, o que é pai? Padre, entendeu? Tudo isso aí é padre, pastor, guia, tutor, né? Então vocês vejam bem, vamos continuar. Trata de vir aqui para esse quadro de oração. Senão fica eu sozinho gemendo aqui. Choro, gemo, oro. Não. Sabe o que é isso? Julgo desigual. Quando o marido deixa só a mulher orando, quando os filhos deixam só o pai ou a mãe orando, isso é julgo desigual. Deus está dizendo para você hoje, abre seu olho. É por isso que você é frágil assim. O meu avô orava, leu a Bíblia mais de 100 vezes. E eu lembro eu deitado na cama e ouvi ele cantando assim: oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vocês vejam que ele está falando de julgo desigual. Aí o julgo desigual dele é o quê? É quando a pessoa, o casal não ora junto, né? É julgo desigual. Só que o julgo desigual que a escritura fala, amados, é um julgo desigual de você não se põe em julgo desigual. Não é você. Tipo assim, deixa eu explicar. Eu ver aqui onde está escrito. Desculpa aí a tosse, tá, amados? Mas o julgo desigual na escritura você está no espírito, você é do espírito, você não pode se pôr em julgo desigual com quem está no físico. Mas só que não é para você deixar de ser amigo, de se relacionar fisicamente com quem está no físico, com o religioso. Tipo assim. Porque é isso que eles fazem, né? Eles se separam da gente. Né? Porque eu saí da igreja, as pessoas da igreja se separaram de mim, não falam mais comigo. Sabe? Mas só que quando a escritura fala não se põe em julgo desigual, que nós não temos que nos misturar o físico com o espírito. Ou seja, eu sou do entendimento no espírito, então eu sou do espírito. Então eu não vou me relacionar com o entendimento físico de quem está no físico, de quem vive na carne. O que é viver na carne? É viver na religião. Entende? É diferente, né? Tanto que, veja, uma pessoa da igreja, né? Um casal, e eram muito meus amigos, e aí eu comecei a postar um monte de coisa falando de Arruxa no Face, e aí o marido dessa pessoa falou assim: é interessante como eu estou chocado de ver como que tudo que você aprendeu você está indo contra. Né? Então você está indo contra tudo que você aprendeu. Aí ele foi e fez amizade comigo no Face. A esposa dele não fez amizade comigo no Face, não desfez, né? Ela não desfez. Porém, a filha dela fez aniversário, eu sempre me lembro deles no aniversário, né? E aí eu me lembro que o aniversário ela tem três filhas, tá? E 2 filhas dela fazem aniversário dia 6 de abril, e um neto faz aniversário também dia 6 de abril. E aí eu me lembro que eu falei assim: olha, desejo feliz aniversário para as meninas e para o neto. E aí, mas não falei, só falei isso, feliz aniversário. Ela foi e colocou: obrigada, Elisete. Beleza. Só que dessa vez eu coloquei que foi aniversário agora, recente da filha dela do meio. E aí eu coloquei assim: desejo feliz aniversário para Mariana. Que a Ruxa abençoe vocês ricamente. Amo vocês. Beijos. Sabe o que ela fez? Me bloqueou no WhatsApp. Me bloqueou. Então vocês vejam bem que eles ensinam que a pessoa não pode se pôr em julgo desigual, ó. Não vos põe em julgo desigual. Ou seja, que a pessoa tem que se desligar. Mas não é isso que a escritura fala. Porque senão, como é que você vai ganhar as pessoas? Veja bem. Olha o que o apóstolo está falando aqui em julgo desigual, amados. 2 Coríntios 6,14.
2 Coríntios 6,14. Olha o que é o jugo desigual. 6,14. Não se põe o jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça é maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Só que eles botam esse versículo para a pessoa se afastar. Foi o que o pessoal da igreja se afastaram de mim. Não falam mais comigo. Quando falam é assim, superficialmente, tá? Mas eles não falam mais comigo, não perguntam como eu tô, entendeu? Nada. Mas quando o apóstolo aqui está falando, não se põe em julgo desigual com os descrentes, que são os descrentes? Os incrédulos, que vivem no físico. Porque estão no físico, não crê no espírito, não crê que são o templo do espírito, então são incrédulos. Só que quando ele fala isso, não se põe em julgo desigual com os descrentes, é você não colocar, tá? Não misturar. Você é do espírito e você relacionar com o entendimento físico. É isso que ele está falando. Você é do espírito, você é do espírito. Então você não pode se relacionar com o físico, você não pode se relacionar com a religião. Você não tem nada a ver com a religião, você é do espírito, não da religião, não do físico. É isso que está falando. Não é você deixar de falar. Tá? Pois o que tem em comum a justiça é maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Ou seja, você não se misturar a luz que há em você, que você é do espírito, você está na luz, com as trevas que há nas pessoas que estão buscando a religião, que são trevas. Mas não é você deixar de falar com a pessoa, é você não ter comunhão com o entendimento deles, tá? Com o entendimento deles, porque o entendimento deles é no físico, é na carne, visão carnal, e o nosso entendimento é no espírito. É isso que está falando. Mas o Lucinho aqui está dando a entender de que a pessoa, o casal tem... se um está orando e o outro não, é julgo desigual. Né? Então vocês vejam que é totalmente diferente do que está na escritura. Porque quando a gente está sendo guiado no espírito do Pai, a gente entende no espírito o que o apóstolo quis falar. Porque o apóstolo falava tudo era no espírito, não era nada físico. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, contribui com esse trabalho, partilhando, né, compartilhando com outras pessoas, para que outros possam ter acesso à verdade, e se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos, acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.